Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a ele: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar servidor, que seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será o recreador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve, e ela que é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi a sua arma. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Noemi, nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. E este é o pai de Davi, é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Zerão, Zerão gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Só até aqui, irmãos. Amém. Esse que nós acabamos de ler foi uma passagem permitida por Senhor Deus, porque quantas famílias existiam em Belém, pois o Senhor, como havia feito promessa para Abraão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, na antiga Babilônia, seu sobrinho Ló saiu com ele, e Sarai também, mulher de Abraão. O Senhor havia feito uma promessa para eles, que seria com ele, e aonde pusesse as plantas dos seus pés, Deus havia de abençoar. E a benção que estava sobre Abraão caiu também sobre o seu sobrinho por nome Ló. O Senhor começou a abençoar a sua casa. Logo Ló, sua casa, seus animais se multiplicaram, seus pastores também. E começaram então entre eles contender-se por causa dos animais, porque eram muito numerosos, se misturavam. Aleluia. E eles se contenderam, e Abraão viu aquilo, chamou ele e falou: olha, não há bom que haja contenda entre mim e ti, pois somos irmãos. Olha, você está diante da terra. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Ló olhou para a campina do lado de Jordão, viu que a terra era irrigada pelo orvalho, uma terra fértil, e falou para Abraão: eu vou para esse lado. E Abraão foi para Canaã, e o Senhor prosperava muito, tanto a Abraão como a Ló. Aconteceu que o Senhor havia determinado a destruição para o lado que ele tinha escolhido, que era de Sodoma e Gomorra. Falou para ele sair depressa de lá, não era para olhar para trás. Sua mulher, aleluia, olhou para trás, viu uma estátua de sal, e ele saiu com as suas 2 filhas, foram habitar na região do Mar Morto, e ali a sua filha primogênita, ela teve um filho por nome Moabe, e a outra filha dele gerou um filho por nome
Armon, esse foi o pai dos Moabitas, e Moabe foi o pai dos Moabitas também. Os Armonitas foi uma geração cruel, um povo inimigo do povo de Deus. Mas já Moabe, o primogênito filho, aleluia, de Ló, habitou em montanha. Mas Deus tinha promessa também com o povo de Moabe. Então o Senhor, o que Ele fez? Escolheu uma família em Belém, mandou, aleluia, a carestia entrar nos termos de Belém, uma terra fértil, aleluia, a ponto de começar a faltar pão, porque sabia que uma família, uma casa ia se deslocar, ia peregrinar um dia nos campos de Moabe. Então saiu Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, dois filhos ex-frateu de Belém de Judá, e foram para Moabe para peregrinar ali, porque o pão que Deus estava abençoando em Belém, Ele mandou para a terra de Moabe. E quando eles chegaram ali, ficaram 10 anos, diz a palavra, aleluia. O Senhor permitiu dos seus 2 filhos se casar, aleluia, Orfa e Ruth, aleluia, Malom e Quilion. Malom casou com Ruth e Quilion com Orfa, e ali ficaram algum tempo, mas o Senhor precisava trazer uma moça da terra de Moabe, porque da sua geração ia nascer a linhagem real, ia chegar até Jesus Cristo, bendito seja o Senhor. E ali eles se casaram, e veio a enfermidade, e levou seus 2 filhos, ficando ela ali com seu marido, e com as suas 2 noras. E aconteceu também de Elimeleque falecer, ficando Noemi desamparada do seu marido e dos seus 2 filhos, com as suas 2 noras. Mas de lá de Moabe ela ouviu falar, pois era fazendeira, tinha muitos bens. Ela ouviu falar que Deus tinha visitado o seu povo, a sua terra, aleluia. Ela se levantou e falou para as suas 2 noras, falou: minhas filhas, ficai aqui entre o teu povo e o vosso Deus, porque eu vou para a minha terra, e o Senhor vos abençoe e vos use de benevolência, como tem usado comigo, com meus 2 filhos. E ali as 3 se abraçaram e choraram, aleluia. Cada uma delas beijou a sua sogra, aleluia, e começaram a caminhar juntos, porque, aleluia, a Orfa também não queria ficar, mas era só por permissão de Deus, Ruth ir para Belém, porque já tinha um plano de Deus designado na sua vida. Irmão, como Deus tem um plano, um desígnio na vida de um homem, da mulher na terra, ou de um servo, ou de uma serva, aquilo que está estabelecido pelo Senhor, ele se cumpre na sua vida. Aleluia. Ali elas caminhando, voltando para Belém, Noemi falou: minhas filhas, por que queres ir comigo? Aleluia. Porque deseja ir comigo? Ou se essa noite tivesse marido, ou se tivesse filho, vocês iam esperar ele ser grande para vos tomar como mulher. Voltai a cada um à casa de vosso pai, aleluia, e o Senhor vos abençoe e seja convosco. Ali Orfa beijou Noemi e voltou para trás, mas Ruth, aleluia, que era escolhida para uma obra. Irmão, Deus está mandando aqui esta palavra. Não foi o homem que te escolheu, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, eu que te remi, eu te trouxe na minha
na casa de teu pai. Não me irrita o Senhor, que eu aparto ao pé de ti. Aonde você for, irei eu. Aonde tu passares a noite, passarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não me faça assim o Senhor, que aparte o pé de ti, a não ser a morte. E se um dia morrer, aonde tu for sepultada, ali também serei. Muito desiste, muito faz, por não ter resistência na fé e na confiança em Deus, na fragilidade desta vida. Mas bem-aventurado quem está aqui, o que estava no coração de Ruth está no teu coração, irmão. Está, irmão. Você não arrega o pé, aleluia, pode ter certeza que ainda que as tuas forças acabar, Deus estende a sua mão e te dá força para você continuar caminhando. Glória a Deus. E quando ela chegar em Belém, ela era conhecida. Todos falaram, já vem Noemi, está voltando de Moabe. Ela falou, não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque a amargura me tem afligido, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. E ali não foi morar em cabana, em caverna, dentro do Senhor, sem ter o que comer. Aleluia, partiu cheia e voltou vazia. Ai, irmão, você pensa que você está vazio. Ninguém que está aqui está vazio. Você tem essa preciosidade. A graça do Filho de Deus está no teu coração. Tem muitos que tem, aleluia, que sobe até em cima do púlpito, fala que entrou aqui vazio. Mentira, ninguém está vazio. Você tem Cristo, você tem Deus, você tem esse tesouro precioso. Você carrega o óleo, que é o Espírito de Deus. Levanta a tua cabeça, glória e dá glória a Deus, porque Deus já está chegando aí com uma obra nova na tua vida. O Zezinho não subiu aqui vazio. Eu não estou aqui vazio. As irmãs não estão aqui vazia. Vazio está quem não tem Deus, quem não tem a graça, quem não tem Jesus Cristo na sua vida. E ela falou para ela, minha filha, vai para o campo, vai rabiscar espiga. E onde ela foi parar? Deus que guiou ela. Foi no lugar certo. Foi rabiscar espiga no campo de Boaz. Que era filho de Salomão com Raabe. Lembra aqueles dois espias? Foi espiar Jericó. Entraram na casa de Raabe. Aleluia. Salomão e Milquias. Salomão amou ela e tomou como esposa. Ela gerou Boaz. E quando Boaz chegou, chamou, aleluia, lá no seu campo, tinha um chefe, um líder dos segadores. Perguntou para ele, quem é aquela moça que está aqui? Aquela moça é Ruth. Ela veio de Moabe com Noemi. Esteve aqui desde quando? Desde manhã. Então, quando vocês forem comer, fala para os homens, os segadores, entre as gavelas, deixa cair, que é a lei, na lei da colheita, o que caía no chão, quando alguém ia colher, não podia baixar e tornar a pegar, ficava para os pobres. Bendito seja o Senhor. E ele deu ordem, olha, e não deixa ninguém chegar próximo dela. E aleluia, aquele dia foi um dia de benção na vida de Ruth e de Noemi. E quando ela chegou em casa, mas minha filha, o que aconteceu? Se hoje trouxeste muito, aleluia, faz uma efa, aleluia, bendito o Senhor. Foi Deus que me guiou. Onde você foi? Eu fui no campo de Boaz. Boaz é meu parente. Glória a Deus, irmão, está entendendo essa palavra? Você pensa que está tudo errado na tua vida, aleluia, mas
aleluia. E foi até que Boaz pôs o olho nela, aleluia. Mas só que tinha um que era mais digno do que ele. Tinha um costume em Israel, que a mais nova não podia casar na frente da mais velha, aleluia. E também o varão, bendito seja o Senhor. E Boaz consertou com os anciãos da cidade, e ele foi diante dos anciãos, aquele que era digno, que era, aleluia, primícia na sua vida, descalçou o seu sapato perante o ancião, aleluia, da cidade, e deu direito para Boaz tomar Ruth como esposa, aleluia. E ele tomou, como nós lemos, aleluia, na sua geração nasceu Obed e Jessé, Jessé veio Davi Salomão, e veio a genealogia de Cristo até chegar a José e Jacó, aonde o Senhor nasceu. Irmão, essa é a palavra que Deus está mandando aqui hoje. O Senhor te colocou neste campo, nesta lavoura, não vai te deixar você rabiscar aqui, ali, acolá. O Senhor te promete: aquilo que é teu, meu filho, minha filha, eu vou trazer nas tuas mãos. O teu bocado não vai secar, porque a minha benção, ela vai te alcançar. E agora, aleluia, já te alcançou. Ela será aumentada na tua vida, aleluia, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus netos. A benção que está em ti vai passar para a tua geração. A tua geração vai me servir, vai dar fruto na minha obra, e você vai dar glória ao meu nome. A viagem será uma viagem abençoada. Fala o Senhor. Está tudo errado, Senhor, no teu pensamento, no teu sentimento. Não poderia ser assim, desta forma, por esse meio, por esse caminho, por esta porta, Senhor. Tem misericórdia do que você está clamando, não está? O Senhor ouviu a tua oração, fique em paz. Não vou te mostrar o que eu vou fazer, vou te surpreender da obra que eu tenho reservado para executar na tua vida. Pode dar glória a Deus aqui por esta palavra. Nesta lavoura e neste campo, as pragas deste mundo nunca te envolverá, nunca te sufocará, nunca impedirá, viu irmã, de você produzir fruto para a glória de Deus. O Senhor olha hoje a tua terra, analisa a tua plantação aqui nesta noite, e alguma coisa que está querendo ir atrapalhar a tua carreira, Deus limpa agora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder desta palavra. Você vai abraçar a obra, o Senhor vai aparecer, vai entregar nas tuas mãos aquilo que você está desejando. Você vai me servir, você vai me honrar, você vai me levar, você vai me glorificar pela vida, pela morte. Você não vai voltar, ele não vai arredar os teus pés. Fica firme, já o Deus que já está chegando para fazer uma obra na tua vida. Quando Deus escolhe alguém, irmão, nada pode se impor quando o propósito e o desígnio de Deus. Quantas famílias tinham em Belém? Quantas tendas tinham em Belém? Quantas casas? Foi a casa de Noemi, de Elimelec, eleita e escolhida por Deus. Mostra a tua casa em paz, a tua casa foi eleita, foi escolhida por Todo-Poderoso. Esta casa vai me servir, esta mulher, este homem vai me servir, vai me louvar. Glória a Deus, e nada terá poder de arrancar aquilo que eu coloquei dentro do seu coração. Amor, glória a Deus. Vamos colocar em paz, não preocupa com teus filhos, não. Glória a Deus. Fica em paz, haja paz dentro do teu coração, uma porção a mais.
faz. O que é meu, eu vou buscar. Deus fala. O Senhor vai ser glorificado. Vou trazer para esse campo. Vou colocar nessa lavoura. Aleluia, Jesus. E aqui dará muito